Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores professores Vítor Neves e João Seixas e agradecer-lhes a exposição que nos trouxeram, que eu julgo que, nas suas dimensões diversas, levanta questões que merecem, obviamente, que sejam consideradas. E eu começaria até pelo fim, a respeito das posições assumidas pelo Sr. Professor Vítor Neves. No fundo, o Sr. Professor colocou aqui questões que se prendem, por um lado, com preocupações de sistemática jurídica, mas, por outro lado, avaliou, ainda en passant, os projetos que foram assumidos, designadamente, no que versa não apenas a magna questão da autorização dos condóminos, como também, no fundo, um terço géneros dessa questão, que seria, neste caso, as questões relativas às despesas, aos seguros, a riscos especiais, a responsabilidades de natureza objetiva, enfim, a um conjunto de matérias que, do seu ponto de vista, constituiriam soluções de mitigação, poderiam melhorar o regime jurídico e responder a um conjunto de preocupações que têm sido manifestadas a este respeito. Eu queria pedir-lhe, em concreto, se na sua resposta poderia procurar densificar essas questões. E também, por fim, quando tratou dos projetos, em particular naquilo que versa os limites quantitativos que alguns estabelecem, pronunciou-se a respeito de limites qualitativos. E eu julgo que seria interessante, para concretizar melhor a ideia, estabelecer que exemplos de limites qualitativos poderiam ser esses e, do ponto de vista da formulação jurídica, como é que os poderíamos construir de forma a que não fossem meramente conceitos indeterminados, mas que pudessem ter uma concretização jurídica que não tornasse um regime jurídico muito incerto e inseguro, suscetível de interpretações completamente contraditórias e que não pudesse oferecer a certeza que o intérprete precisaria para tratar da matéria. Depois, a esse respeito, queria colocar outra questão, que é a questão da propriedade constituída em propriedade horizontal, e do equilíbrio entre o direito de propriedade e a conciliação com a proteção dos restantes condóminos, a propósito do seguinte: na semana passada tivemos aqui a professora Fernanda Paula Oliveira, que tem para ela esta matéria, considera que há, como o Sr. Professor, que há uma alteração do uso, portanto entende que não é habitação, mas que lançou mão de um exemplo que, no fundo, traduzia um regime de natureza industrial, que acho que serve a fábricas de bolos, em apartamentos e coisas do género, que no fundo foi a compreensão do legislador que era preciso assegurar que havia outros usos alternativos, quase que configuravam um uso misto, se assim se pode dizer, e, portanto, permitiu que houvesse usos industriais de forma a clarificar o regime jurídico. Pergunto-lhe se, nesse caso, obviamente que isso não trata das outras matérias de solução de mitigação, mas do ponto de vista até da controvérsia jurídica que neste momento se assiste com acórdãos com diferentes interpretações, se essa solução poderia oferecer consistência jurídica e se era uma fórmula que podia responder a esse desafio. A questão do senhor, o Sr. Professor João Seixas, que no fundo tratou aqui de uma dicotomia que eu achei interessante, não apenas gerir o turismo na cidade, mas gerir a cidade com o turismo. E isso, em particular, chamou-me a atenção porque apela a uma visão mais global e que convoca um conjunto de aspectos e que eu julgo que estaremos todos de acordo em que hoje, e então em Portugal, eu julgo que isso é muito presente, sobretudo em áreas urbanas,
Identidade é valor também. Se há tempos, talvez não muito longínquos, olhássemos para essas matérias, a identidade raramente era valor. Pelo menos era no espírito de alguns, ou pelo menos era interpretado por quem não tinha interesse, quase uma diletância, se assim se pode dizer. Mas eu julgo que estamos numa fase em que há uma compreensão mais aprofundada das matérias e percebe-se que uma visão mais global conduz-nos a termos a preocupação com essas soluções. Quer dizer, basta olhar também para outros casos, mas nós próprios intuímos que realmente são aspectos fundamentais. Trouxe-nos aqui a questão, por comparação, de Barcelona a respeito das rentabilidades tradicionais com aquelas que oferece o alojamento local. E, portanto, gostaria de saber se podemos chamar aquilo que nos veio dizer um estudo científico ou se ele não é, se é um apanhado de soluções e eventualmente, se for um estudo científico, onde é que o pudéssemos consultar a esse respeito. E também a questão da especialização excessiva de territórios e da perda da qualidade, que eu julgo que é isto, basicamente, no caso de Lisboa, por exemplo, seria identidade é valor. Para perguntar o seguinte, acha que já estamos nessa fase? E, por outro lado, se porventura não estamos ainda nessa fase, se valerá ou não, e sim, em que medida, legislar procurando assegurar que, quando atingirmos essa fase, temos uma construção suficientemente robusta para podermos estar à altura do desafio. Muito obrigado.